Muito bem, show de bola, gente. Tudo em ordem com vocês? Eu sou o professor Eli Castro e você está no meu canal do YouTube. Este canal é dedicado à língua portuguesa, a questões, dedicado a comentários, enfim. Estejamos juntos e se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se logo, tá bom? Ative o sininho, claro, para você receber as notificações e compartilhe com a galera aí, os seus amigos concurseiros, seus amigos vestibulandos. Ó, manda ver e vamos juntos cumprir a nossa sina, cumprir a nossa saga aqui, uma questão muito legal, muito bacana. Dá para tirar muita coisa legal dessa questão. Quer ver? Ó, vamos juntos? Ele diz assim, são três segmentos retirados do texto, e a gente não vai ler o texto todo, não há necessidade disso. Ele diz assim, no segmento, mas por que diabos um poema panfletário de um cara de 20 anos de idade que morava num bairro inteiramente urbanizado iria precisar de um boi? Né? Só para lembrar, poema panfletário, só para você entender, né? O que é poema panfletário? É aquele poema que é escrito, normalmente essa expressão é uma expressão um pouco pejorativa, entende-se assim. Pejorativa em que sentido? É de menor importância. O poema panfletário é aquele poema que serve a uma causa política. Então eu escrevo poesia não pelo gesto artístico, mas por um engajamento político, não necessariamente ligado a um determinado partido, mas é um poema panfletário, é um poema que serve a uma ideologia, tá bom? Então, é exatamente isso o que quer dizer com panfletário. Tem sempre sentido pejorativo, de menor, etc., de menos valioso, mas enfim. E aí um poema panfletário, a surpresa aqui é que o poema é um poema panfletário, ou seja, é um poema de protesto, e o cara mora num bairro urbanizado e ele coloca um boi dentro do poema. Quer dizer, ele está perguntando, poxa, se fosse um poema Árcade, digamos assim, né? Árcade, do arcadismo, que falava sobre os animais, sobre a natureza, sobre os campos, etc. Aí tudo bem, um boi poderia aparecer num poema Árcade. Mas um poema panfletário de um cara que mora na cidade, esquisito, entendeu? Bom, você entendeu o sentido da frase, né? Agora vamos à parte 2. Os verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito. Será? Bom, vamos analisar primeiramente a estrutura do morava. Ó. Aqui, destacando mais um pouquinho morava, ele diz que morava num bairro inteiramente urbanizado. Ora, a pergunta é, quem morava num bairro inteiramente urbanizado? Professor, pelo que eu estou lendo, é um cara de 20 anos de idade. É ele que morava num bairro. Exatamente, é verdade, mas olha só. Nós não podemos dizer que o sujeito do morava é um cara de 20 anos de idade. Por quê, professor? Veja, não dá para dizer isso por algumas razões. Vem cá. A primeira razão é o seguinte, que este carinha que está aqui, ele é gente, digamos assim. Ele é alguém no mundo. Este que é um pronome relativo. E olha, eu sempre digo isso, 80% das vezes, quando aparece o pronome relativo que, em 80% das vezes ele é sujeito. Incrível. 10% das vezes ele é objeto direto. Tá? E nos demais 10%, não vou escrever aqui para não furar aqui, não entrar no texto, e os outros 10%, o resto. O que seria o resto? É quando o pronome relativo é um objeto indireto, é um predicativo de sujeito, é um complemento nominal, etc. Tá? É um agente da passiva, é menos provável, bem menos provável. Vamos lá ver. E aqui, ele está dizendo que o que eu estou querendo defender? Que o sujeito não é um cara de 20 anos de idade. Até porque, se você dissesse assim a mim, professor, o sujeito de morava é um cara de 20 anos de idade. Eu vou dizer, olha, você está cometendo um erro grave daquele, sabe? Sabe por que você não pode dizer isso? Porque, veja bem, gente, um cara, vou mudar a cor aqui do pincel. Ó, quando eu digo um cara de 20 anos de idade, essa estrutura, olha só, ela está preposicionada. É ou não é? E aí você sabe, você conhece aquela história, o sujeito nunca pode ser preposicionado, não é assim? Então, se o sujeito nunca pode ser preposicionado, como é que você vai chegar aí e dizer que o sujeito é um cara de 20 anos de idade e ele está introduzido por uma preposição?
Não dá, impossível. O sujeito é que, gente. Tanto que esse que aqui eu posso trocar por o qual. É claro que ele se refere a um cara de 20 anos de idade. Mas, professor, ele não vai se referir à preposição, não? Mas é claro que não. O pronome relativo ele é seletivo. O pronome relativo ele é anafórico. Ele olha para trás, tchan, ele procura um elemento que está atrás dele. Ele procura substantivo. O pronome relativo quer conversa com substantivo. Então, um cara de 20 anos de idade, o qual morava num bairro totalmente inteiramente urbanizado. Sujeito de morava é que. E o que se refere a um cara de 20 anos de idade. Morreu? Morreu. Aí ele diz: quem iria precisar de um boi? Agora é o cara de 20 anos de idade, né, professor? Que iria precisar de um boi? Não, não é o cara. Quem ia precisar de um boi era um poema, gente. Mas por que diabos um poema panfletário iria precisar de um boi? Então o sujeito, vamos pegar a canetinha aqui, ó, caneta vermelha, que era vermelha aqui. Pronto. Um poema panfletário de um cara de 20 anos de idade. Eu vou até a idade aqui, mas um poema, o núcleo é poema. Não é? Ou seja, por que diabos um poema iria precisar de um boi? Vocês perceberam o detalhe? Resultado, este item é falso. Os sujeitos não são iguais. Não é? Os verbos sublinhados não têm o mesmo sujeito, são sujeitos diferentes e bem diferentes. Fechou? 2. Na oração, o que é que um boi pode fazer num poema panfletário? Ele diz que o segmento sublinhado é expletivo, de modo que pode ser suprimido sem prejuízo para a correção. Gente, depois eu quero quero criar um vídeo só falando sobre isso. O que são termos, ou expressões, ou palavras expletivas? Há no português muitas palavras expletivas, muitos termos expletivos. A gente pode fazer exatamente isso, a gente pode tirar e eles não fazem nenhuma falta. As partículas expletivas, os termos expletivos, eles têm uma função de ênfase, de realce. Por isso que às vezes tirá-los a gente sente um pouco de falta. Tipo, gostava tanto, ele tirou assim, eu achei tão esquisito, achei que até que ficou errado o item. Mas não, tudo que é expletivo é de realce e você pode tirar. Ó. Mas, né, mas não. O que, tira, não tem mas aqui. O que um poema pode fazer, perdão, o que um boi pode fazer num poema panfletário? Ó, tá vendo o pedido dele? Então, esse é que, essa estrutura, essa expressão, ela é uma expressão expletiva. Ela pode ser suprimida sem nenhum problema, tá certo? Existem outras palavras e expressões expletivas, mas falaremos disso num outro vídeo, num outro momento. Posso dizer que este vídeo aqui, que este item aqui, agora sim, ele é verdadeiro. Temos uma expressão expletiva. E agora, no fim, a questão 3 que diz, no segmento, as grandes carroças de lixo carroças de lixo que chegaram a ver em sua infância. Eu vou sair daqui, ó. Que chegaram a ver em sua infância. Ele está falando do mesmo poeta, né? O poeta lá de 20 anos de idade. As grandes carroças de lixo que chegaram a ver em sua infância. Aí a proposta. A locução verbal sublinhada, chegar a ver, poderia ser substituída por tivesse chegado a ver, por estar no pretérito mais que perfeito. Olha, uma verdade a gente tem que dizer. De fato, nós temos um pretérito mais que perfeito, porque essa desinência é bem famosa, né? Chegara, resolvera, falara. Essa desinência é a desinência do mais que perfeito. Resultado, quando eu digo assim, que chegara, aparece na minha cabeça o quê? Toda vida que você tiver o mais que perfeito, é fácil aqui, gente. Ó, com protestos da gramática, de alguns gramáticos, vamos dizer assim, nós teremos a seguinte composição. Ó. Toda vida que você tiver a desinência ra, que é a desinência do mais que perfeito, você poderá trocá-la por havia ou tinha mais ado, ido. É bom que se diga que não é um consenso entre os gramáticos, tá? Como assim, professor? Há gramático que entende que o havia só funciona com ado
ou ido. E o tinha só funciona com as formas que nós chamamos de particípios irregulares. Você já entendeu que a do ido é o particípio. Então, se eu dissesse assim, ele beijara a moça, ele havia beijado a moça. Para alguns gramáticos, tinha beijado é errado. Treta, tá bom? Na maioria das vezes, as bancas de concurso público entendem as duas formas como corretas. Mas há gramáticos mais ranzinzas que dizem, não, só vai usar a do ido com havia, com tinha as formas irregulares. Por exemplo, ele pagara as contas. Ele havia pagado as contas ou ele tinha pago as contas. Veja, o tinha não teria nesse pensamento, nessa defesa, acesso a do ido. Só quem teria acesso a e a ido seria havia. Entendeu a história? Portanto, aqui o item é falso, né, gente? Ele colocou tivesse chegado. De onde ele tirou esse tivesse? Não, ó. No segmento as grandes carroças de lixo que havia chegado a ver em sua infância, né? Ou tinha chegado a ver na sua infância. Não tivesse chegado a ver. Nós não temos uma ideia de subjuntivo. Portanto, o item verdadeiro desta questão apenas está aqui, ó. Apenas 2 é verdadeiro. Gostaram? Vídeo longo, né? 11 minutos. Acontece. Às vezes a gente se empolga, o assunto é importante, é valioso, pode colaborar para a sua aprovação, que a gente quer que dê tudo certo. Então, um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!